Naquela noite, enquanto flashes explodiam na festa mais exclusiva de São Paulo, Gabriel sorria como um rei diante de súditos invisíveis. No mesmo instante, do outro lado da cidade, Maria segurava o ventre com as duas mãos, sufocando um grito de dor que ninguém ouviria. Em um mundo onde aparências valem mais que promessas, o amor estava sendo assassinado em silêncio. E a sentença já havia sido decretada. Só faltava a execução. Gabriel Monteiro não era apenas um empresário de sucesso. Era uma marca. Dono de uma elegância forjada desde a infância e de um olhar que nunca revelava emoção, ele se movia por São Paulo como se fosse dono da cidade. A Monteiro Engenharia, herança de seu pai, erguia arranha-céus que tocavam o céu, enquanto seus pés mal tocavam a realidade. Nos eventos empresariais, nos jantares fechados, nas entrevistas cuidadosamente editadas, ele era a imagem da perfeição, um homem que venceu. E ao seu lado, sempre que conveniente, estava Maria, discreta, grávida, com olhos que ainda procuravam o homem por quem se apaixonou, e que já não estava mais ali. Maria conheceu Gabriel antes da fortuna se tornar poder absoluto. Naquela época, ele ainda era um homem humano, com silêncios inquietantes, sim, mas capaz de rir de bobagens e chorar em filmes. Ela o amou não pelo que ele tinha, mas apesar do que ele escondia. Professora de literatura, apaixonada por histórias de redenção, ela acreditou que o amor poderia reescrever qualquer pessoa. Mas aos poucos, Gabriel foi se tornando um estranho. A gravidez, que deveria uni-los, os afastou ainda mais. Ele alegava estar ocupado, resolvendo coisas da empresa, mas Maria sabia, na profundidade silenciosa de quem ama, que já estava sendo substituída por outra prioridade. No 7º mês de gestação, Maria passou a dormir sozinha com frequência. Gabriel passava noites fora, ora em viagens inadiáveis, ora em reuniões que ninguém podia confirmar. Quando estavam juntos, a conversa era seca, feita de perguntas formais e respostas automáticas. Ele jamais tocava em sua barriga, nunca conversava com o bebê. Maria se sentia um fantasma dentro da própria casa, agora uma vitrine de mármore, vidro e ausência. O que mais doía não era a indiferença, mas a forma como Gabriel sorria ao telefone com alguém do outro lado que claramente o fazia lembrar quem ele já foi um dia. Foi em uma coletiva de imprensa que Camila apareceu pela primeira vez. Um furacão de carisma, beleza calculada e cinismo camuflado por charme. Influencer digital com milhões de seguidores, foi convidada para divulgar um novo empreendimento da Monteiro Engenharia. Ao vê-la, Gabriel não apenas anotou, ele foi hipnotizado. Camila era tudo que Maria não era naquele momento. Livre, leve, celebrada, sem cicatrizes de amor e entrega. Em poucas semanas, a aproximação profissional virou pessoal, depois íntima e, por fim, pública. E Maria, sem direito a pergunta ou explicação, soube da traição pelos stories de Camila. Com ele, tudo faz sentido. Naquela noite, Maria vomitou, não pela gravidez, mas pela dor. Sentada no chão frio do banheiro, com a tela do celular ainda acesa, ela apertava os olhos como se quisesse apagar o que tinha visto. Gabriel chegou de madrugada e não disse nada. Quando ela perguntou por quê, ele apenas respondeu sem emoção: "Eu não te amo mais." Foi como se uma bomba tivesse explodido silenciosamente no quarto. O silêncio que se seguiu foi o mais cruel, porque não houve briga, nem desculpa, nem lágrimas. Só abandono. Ela dormiu sentada com as mãos sobre a barriga, murmurando promessas ao filho que crescia dentro dela. "A mamãe não vai deixar você sozinho, meu amor. Nunca." A notícia se espalhou como veneno nas redes sociais. Sites de fofoca exaltavam o novo casal do ano. Camila ganhava seguidores por segundo. Gabriel recebia elogios de gente que nunca o conheceu de verdade. E Maria desaparecia. As amigas sumiram. A sogra, que nunca a aceitou, a culpou por não manter o marido interessado. O bebê ainda nem tinha nome.
mas já havia sido rejeitado por metade de uma linhagem que só se importava com sobrenomes. Isadora foi a única que apareceu na manhã seguinte com uma mala e um abraço. "Você vai sair daqui com dignidade", ela disse. E Maria, segurando as lágrimas, como quem segura a vida, apenas assentiu. Na cobertura em que viveu os últimos anos, Maria arrumou sua mala como quem enterra alguém. Pegou apenas o necessário: roupas leves, documentos, livros que amava e uma pequena pelúcia azul que havia comprado no início da gestação. Gabriel não apareceu para se despedir. Estava em um resort com Camila, segundo as redes. Ao descer do prédio, cada passo parecia um adeus, ao passado, ao homem que amou, aos sonhos de uma família perfeita. Quando o elevador fechou, uma lágrima caiu. Não por ele, mas pelo filho que, ao nascer, teria que aprender o que é crescer sem pai, ainda que o pai estivesse vivo. No carro, Isadora dirigia em silêncio. Não precisava falar. A estrada para o interior era longa, mas Maria não queria chegar, porque cada quilômetro era uma confirmação de que estava indo embora da própria vida. O celular vibrava com notificações do escândalo. Veja fotos exclusivas de Gabriel e Camila em Angra dos Reis. Quem é a ex que foi deixada grávida? Camila responde às críticas com classe. Classe? Maria queria gritar, mas apenas olhou pela janela e pensou: se é para renascer, que seja longe de tudo que me matou em vida. E então, no meio daquela estrada, o bebê se mexeu forte, como se dissesse: ainda estamos aqui, mamãe. Enquanto Maria saía de cena, Gabriel brilhava. Entrevistas, campanhas, colaborações milionárias. Com Camila ao lado, ele era mais do que um empresário. Era um símbolo. Mas algo dentro dele começava a se fragmentar, embora ele ainda não soubesse. Camila era intensa, exigente e queria controle total da narrativa pública. Gabriel já não podia falar com antigos amigos, nem citar o nome de Maria, nem demonstrar dúvida. "Somos um produto agora", ela dizia, com um sorriso de comercial. Ele sorria de volta. Mas à noite, quando a mansão silenciosa parecia gritar, ele ficava acordado olhando para o teto, perguntando-se por que não sentia paz. E assim termina a primeira parte, com uma mulher em fuga tentando sobreviver, e um homem no auge sendo lentamente devorado pela própria vitória. O brilho, tão aclamado pelas câmeras, era só a moldura de um vazio que crescia por dentro. Maria, mesmo destroçada, ainda tinha amor para dar. Gabriel, cercado de tudo, começava a perder aquilo que nunca soube reconhecer: um lar. O destino já havia sido colocado em movimento, e ninguém ali sairá ileso da escolha feita naquele verão. O interior de Minas não era um destino, era um refúgio. A pequena cidade onde Isadora morava parecia parada no tempo. Ruas estreitas, casas antigas de muros baixos e um céu que parecia mais próximo da terra. Para Maria, a mudança foi como um choque de silêncio após anos de barulho emocional. Não havia mais o som das rodas de mala no piso de mármore, nem os ecos de gritos engolidos no quarto. Havia apenas o bater do coração do bebê em seu ventre, o canto distante de pássaros e a voz firme da irmã dizendo: "Você não está sozinha." Mas Maria sentia-se mais só do que nunca. Tudo o que ela conhecia havia ficado para trás, e com ele, tudo o que ela acreditava ser. A casa de Isadora era simples, mas viva. Flores na varanda, panos de prato com bordados feitos à mão e fotografias antigas nas paredes. Era tudo o que a cobertura em São Paulo nunca foi: um lar. No começo, Maria não conseguia nem sair do quarto. Dormia demais, chorava escondida, sentia-se envergonhada por estar destruída. Sentia culpa. Culpa por não ter percebido antes. Culpa por ainda amar quem a traiu. Culpa por estar levando um filho ao mundo sem estrutura emocional alguma. Mas Isadora não a pressionava.
Apenas deixava chá na cabeceira, comidas leves na mesa e palavras pequenas que pesavam como abraços. Era o luto antes do renascimento. As noites eram as piores. O bebê se mexia mais, e Maria, sozinha na cama, imaginava como seria criar uma criança sem pai. Pensava em como explicaria a ausência de Gabriel. Pensava se ele, naquele momento, sequer lembrava que ela ainda existia. Camila, claro, estava por toda parte, nos vídeos, nas propagandas, nos sites de entretenimento. O casal do ano esbanjava viagens, brindes e risadas plastificadas. E Maria, sentada na penumbra do quarto, com os pés inchados e o coração em ruínas, se perguntava como o amor pode morrer assim, sem aviso, sem justiça. Era como se o mundo tivesse decidido virar as costas e ela tivesse se tornado invisível. No 7º dia na nova cidade, Isadora levou Maria até o pequeno posto de saúde local. A médica, uma senhora chamada Helena, ouviu sua história em silêncio, com um olhar grave e acolhedor. Após o exame, disse apenas: "Seu bebê está lutando com você." E aquelas palavras quebraram alguma represa dentro de Maria. Ela chorou nos braços da médica, como uma criança, como se pela primeira vez alguém reconhecesse sua dor sem reduzi-la a fofoca ou escândalo. Ao voltar para casa, algo começou a se alinhar dentro dela. Ainda era caos, ainda era dor, mas pela primeira vez desde o abandono, ela sentiu um fio tênue de força nascendo, pequeno, mas real. Enquanto isso, Gabriel vivia em um universo oposto, onde tudo era luz, mas nenhuma luz era verdadeira. Ele e Camila apareciam em podcasts, programas de auditório e campanhas de marcas internacionais. A relação era um espetáculo cuidadosamente ensaiado. Eles se beijavam na frente das câmeras, trocavam declarações com frases genéricas e repostavam fotos em lugares exóticos. Mas, nos bastidores, o clima era outro. Camila era exigente, obsessiva com a imagem e não tolerava contradições. Gabriel já não tinha controle sobre sua agenda, suas roupas, suas palavras. "Você precisa manter o engajamento", ela dizia com os olhos frios. Mas o que ele precisava mesmo, embora ainda não admitisse, era de silêncio, de verdade, de respiro. Em uma noite de insônia, Gabriel olhou para o teto da suíte luxuosa em Trancoso e lembrou-se do som da risada de Maria. Era uma lembrança frágil, antiga, quase esquecida, mas insistente. Ele tentou se distrair com o celular, mas quando abriu a galeria de fotos, se deparou com uma imagem antiga. Maria, sorrindo, segurando uma xícara de café em uma manhã qualquer. Aquilo o atravessou como uma lâmina. Ele apagou a foto imediatamente, como quem tenta matar um fantasma, mas a ferida já estava aberta. Ainda assim, não procurou saber como ela estava, nem sequer perguntou pelo filho. O orgulho e a presença controladora de Camila o impediam de encarar a verdade. Ele era um covarde. No 8º mês de gestação, Maria sentiu as primeiras contrações. Era cedo, muito cedo. Foi levada às pressas ao hospital por Isadora. O bebê estava apressado para nascer, e o corpo de Maria, enfraquecido pela angústia dos últimos meses, não colaborava. O parto foi difícil, longo, com complicações. Em determinado momento, ela perdeu a consciência. Acordou horas depois, envolta em aparelhos, sentindo-se vazia, como se ainda estivesse flutuando entre o mundo e o nada. Então Isadora entrou com um pequeno embrulho nos braços. "Ele está bem", disse com os olhos marejados. Maria pegou o bebê e chorou como nunca havia chorado na vida. Pela primeira vez, chorava de amor. O nome veio como um sopro, como um instinto. Lucas significa o que traz luz. E era isso que ele era. Pequeno, frágil, com olhos que ainda não viam, mas já reconheciam a mãe pela pele, pelo som, pelo cheiro. Maria olhou para ele e sentiu algo renascer. Não um perdão imediato, nem uma superação mágica,
mas a certeza de que, a partir dali, ela não poderia mais se entregar à escuridão. Ela ainda estava despedaçada, sim, mas agora tinha um motivo para continuar, um motivo para lutar. Lucas era sua chance de reconstruir a própria história, mesmo que os cacos ainda cortassem suas mãos. Enquanto mãe e filho se conheciam no interior mineiro, em silêncio, longe das câmeras, Gabriel brindava com champanhe em um evento de gala em Dubai. Rodeado de luzes, rostos desconhecidos e promessas vazias. Seu nome estava estampado em revistas, sua imagem em outdoors, mas seu coração perdido. Em algum lugar, talvez no fundo mais obscuro de sua alma, algo sussurrava que ele havia cometido um erro irreversível. Mas ele calava esse sussurro com risos falsos, discursos preparados e beijos de uma mulher que era só reflexo, bela, mas sem alma. O que Gabriel não sabia é que naquela mesma noite seu filho abria os olhos pela primeira vez. E não era ele quem o esperava. O tempo passou sem pedir licença. 3 anos haviam se escoado como areia entre dedos trêmulos, e Lucas, agora com olhos vivos e perguntas demais, corria pela pequena casa de Isadora como se o mundo fosse seguro. Para Maria, a maternidade fora um remendo sagrado sobre uma ferida ainda aberta. Ela havia aprendido a cozinhar de novo, a sorrir entre um banho e outro, a contar histórias com a voz firme, mesmo quando o coração doía. Mas havia momentos, sempre à noite, quando Lucas dormia encolhido em seu colo, que ela ainda pensava em Gabriel. Não com saudade, mas com aquele vazio agudo de quem foi traída por alguém em quem apostou tudo. A raiva já não queimava, mas a ausência doía em camadas mais profundas. Lucas era um menino doce, curioso, e Maria fazia de tudo para blindá-lo da verdade. Ele perguntava por que seus coleguinhas tinham pais que buscavam na escola, por que não havia fotos de um homem na casa, por que todo dia dos pais parecia um buraco no calendário. Maria, com a voz mais suave que conseguia arranjar, dizia apenas que alguns pais se perdem no caminho, mas isso não significa que não exista amor em volta. E ele aceitava, ainda pequeno demais para entender o peso da omissão. Mas cada pergunta de Lucas era uma estaca cravada em seu peito. Porque por mais que ela tentasse ser mãe e pai, havia um pedaço daquela história que não podia ser apagado, apenas escondido. Em São Paulo, Gabriel vivia um enredo completamente distinto. A Monteiro Engenharia estava passando por um momento delicado. Desde a morte do pai, Pedro, o império começou a rachar. Gabriel assumiu a presidência da empresa com a mesma arrogância com que tratava sua imagem, acreditando que bastava seu nome e presença para manter tudo em ordem. Mas o mercado não se sustentava com carisma, e os contratos milionários não resistiam à negligência. Camila, por sua vez, pressionava-o por mais exposição. "Você precisa se posicionar, Gabi", dizia ela, com a naturalidade de quem transformava crises em hashtags. Ele fingia escutar, mas já não dormia bem. Começava a perceber, em silêncios sufocados, que havia construído tudo em cima de areia. Foi durante uma viagem a Paris, outro convite publicitário em que servia apenas como adereço da companheira, que Gabriel teve a primeira crise de pânico. Estava em um hotel 5 estrelas, cercado de luxo e vidro, quando simplesmente perdeu o ar. Achou que ia morrer. Camila não percebeu. Estava em uma live. Ele se trancou no banheiro, ajoelhou-se no mármore frio e ali, pela primeira vez, pensou em Maria e Lucas. Não como fantasmas que precisavam ser varridos da memória, mas como pessoas reais que ele havia abandonado. Ao voltar da viagem, tentou procurá-los. Digitou o nome de Maria no Google, mas tudo o que encontrou foram notícias antigas, registros de redes sociais que ela já não usava. Ele fechou o notebook com raiva. Era mais fácil continuar fugindo. Enquanto Gabriel fugia da verdade, Maria encontrava força na simplicidade.
Com a ajuda de Isadora, começou a dar aulas online de literatura para jovens do ensino médio. Seus vídeos, gravados na cozinha, com livros rabiscados e a voz embargada, começaram a se espalhar. Ela falava de Clarice, Drummond e às vezes chorava lendo trechos sobre saudade, sobre perda, sobre recomeço. As pessoas se viam nela. Seu canal cresceu e, com ele, sua confiança. Um dia, um vídeo em que Lucas aparece ao fundo, cantando uma música inventada para a mãe, viraliza. E o mundo começa a perguntar: quem é essa mulher que fala de amor como se tivesse sobrevivido ao próprio fim? Gabriel vê o vídeo numa noite qualquer, entre reuniões e e-mails. O rosto de Maria, mesmo envelhecido pela dor, ainda o atinge como um raio. Mas é Lucas quem o destrói. O menino ri com um brilho nos olhos que ele nunca viu de perto. Pela primeira vez, Gabriel chora. Não um choro bonito de filme, mas um soluço seco, desesperado, de quem reconhece o que perdeu. Ele tenta escrever uma mensagem: Maria, me perdoa, mas apaga, porque sabe que perdão não é pedido, é merecido. E ele ainda não fez nada que o torne digno disso. Camila percebe a mudança. Gabriel já não está presente. Seus olhos não acompanham mais o roteiro da imagem perfeita. Eles discutem. Ele começa a dizer não aos convites, aos vídeos, aos beijos públicos. Camila sente o poder escorrer pelas mãos e começa a se mostrar como realmente é: ciumenta, autoritária, incapaz de aceitar qualquer sombra de vulnerabilidade. Você quer voltar para aquela mulherzinha do interior? Boa sorte lidando com o fracasso. Ela grita em um jantar rodeado de fotógrafos. A imagem perfeita começa a ruir. Gabriel se cala. Pela primeira vez, começa a entender o tipo de prisão que construiu em volta de si mesmo. Enquanto isso, Lucas começa a desenhar. Seus rabiscos inocentes revelam uma criança observadora. Desenha uma casa com duas figuras, ele e a mãe. Mas em alguns papéis há uma terceira figura borrada, com um rosto sem traços. Maria percebe. Ele está tentando imaginar o pai. Numa noite de tempestade, Lucas pergunta: Mamãe, se eu tivesse um pai, ele saberia que eu existo? Maria engole em seco. Responde que talvez sim, que às vezes os adultos não sabem amar direito, e que isso não é culpa da criança. Mas ao fechar a porta do quarto, ela desaba, porque sabe que chegou o tempo de enfrentar a verdade, para o bem de Lucas, e talvez para a libertação de todos. Na solidão de um apartamento cada vez mais vazio, Gabriel assiste ao mesmo vídeo de Maria pela quinta vez. Repara no jeito que ela olha para o filho, no som da risada que ele destruiu. Pega o celular. Desta vez, não apaga a mensagem. Escreve: preciso vê-lo, só uma vez. Não por mim, por ele. Clica em enviar. Do outro lado da tela, Maria vê a notificação. Segura o celular por longos minutos. O coração aperta, as mãos tremem. Ela olha para Lucas, dormindo com a testa suada e os lábios entreabertos, e entende que aquela escolha, como tantas outras, terá um preço. Mas ela não tem mais medo de pagar. Maria encarou a mensagem de Gabriel como se o tempo tivesse parado. As palavras simples escondiam um peso ancestral. Preciso vê-lo. Só uma vez. Ela leu e releu, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Por um instante, pensou em responder com ódio, em negar com a mesma frieza com que ele a descartou anos antes. Mas o silêncio, ao qual aprendera a amar como escudo, desta vez lhe pareceu covarde. Lucas estava crescendo e ela sabia que não poderia protegê-lo de uma ausência para sempre. Então, sem romantizar, sem se iludir, apenas com a maturidade de quem sobreviveu ao naufrágio, respondeu: Você pode vê-lo, mas não tente me convencer de nada. E não minta para ele. O reencontro aconteceu num parque afastado, em um domingo de céu cinza. Lucas correu entre as árvores, alheio ao que estava prestes a acontecer. Gabriel chegou de camisa simples, barba por fazer, olhos baixos. Quando viu o filho pela primeira vez, paralisou.
Não era apenas uma criança, era o tempo condensado em um corpo pequeno. Era tudo o que ele havia perdido. Maria observava de longe, os braços cruzados sobre o peito, o coração batendo como se fosse explodir. Quando Lucas se aproximou, curioso, Gabriel ajoelhou-se. "Oi, eu sou o Gabriel", disse, tentando conter as lágrimas. "E eu sou o Lucas. Você é amigo da mamãe?" perguntou o menino. Gabriel hesitou. "Sou alguém que deveria ter chegado antes." Os dias seguintes foram um turbilhão. Lucas, mesmo sem entender completamente quem era aquele homem, ficou fascinado por ele. Maria observava com um misto de angústia e alívio. O menino merecia conhecer o pai, mas ela temia que o mesmo abandono voltasse a marcá-lo. Gabriel, por sua vez, começou a entender o que era o amor que não se compra, que não se mede por curtidas, que não se molda para câmeras. Cada sorriso de Lucas era um soco e um remédio. Começou a visitar mais vezes, a tentar entender quem ele era, como pensava, do que gostava. E cada minuto ao lado do filho trazia à tona um remorso que ele não sabia como processar. Foi nesse momento que o passado decidiu emergir com mais força. Gabriel começou a ter pesadelos recorrentes com a mãe, morta há anos. Sonhava com ela chorando, pedindo que ele voltasse, que não seguisse o caminho do pai. Pedro Monteiro, frio e impenetrável, jamais falara sobre a morte da esposa com profundidade. A dor da família foi enterrada sob concreto, como se fosse apenas mais uma obra inacabada. Mas agora, com o filho nos braços, Gabriel começou a questionar as raízes da sua própria frieza. Vasculhou o antigo escritório do pai e encontrou uma carta não enviada, escrita à mão, endereçada a ele. A letra trêmula dizia: "Você tem o mesmo olhar da sua mãe quando chora escondido. Eu falhei com ela. Espero que não falhe com quem você ama." A carta o destruiu. Aquilo que Gabriel passou a vida tentando ignorar, sua sensibilidade, sua carência de afeto, seu medo de repetir a história, finalmente o engoliu. Pela primeira vez, ele chorou diante de Maria. Não como quem implora por piedade, mas como quem reconhece a própria falência emocional. Contou sobre a carta, sobre os sonhos, sobre como a presença de Lucas o havia despido da armadura. Maria o ouviu em silêncio, e mesmo ferida, mesmo ainda desconfiando, não o interrompeu. Porque havia algo novo em Gabriel. Verdade. Pela primeira vez, ele não falava como empresário, nem como homem apaixonado, mas como um menino ferido tentando aprender a amar. Camila, por outro lado, sentiu o controle escapar como areia fina. Gabriel já não atendia seus telefonemas, não repostava suas fotos, não comparecia aos eventos. Ela tentou salvá-lo com escândalos, postou vídeos antigos, insinuou traições, escreveu textos vagos sobre relacionamentos abusivos emocionais. Mas o público já estava saturado. Aos poucos, os seguidores começaram a questionar. Um portal de notícias publicou prints vazados por um ex-funcionário, mostrando como Camila manipulava contratos e usava Gabriel como peça de marketing. O que antes era glamour virou decadência pública. Ela tentou reverter o cancelamento, mas agora, sozinha, não havia mais aplausos. Havia apenas silêncio, o mesmo que ela ajudou a plantar. Enquanto isso, Maria enfrentava uma batalha interna. Ver Gabriel com Lucas era agridoce. Ela sentia orgulho da forma como o filho reagia ao pai, da pureza com que o perdoava sem sequer entender o que ele havia feito. Mas também sentia medo, medo de que Gabriel sumisse de novo, medo de que Lucas sofresse o que ela sofreu, medo de voltar a amar e ser destruída mais uma vez. Em uma tarde chuvosa, sentada com Isadora na cozinha, ela confessou: "Ele está mudado, mas eu não sei se eu ainda sou a mulher que amou aquele homem." E Isadora, com olhos serenos, respondeu: "Talvez você seja outra agora, e isso não é um problema, é evolução." Foi então que Lucas ficou doente.
uma febre alta, súbita, que não cedia aos remédios. Maria e Gabriel passaram a noite no hospital, lado a lado pela primeira vez desde o parto. E ali, entre exames e orações silenciosas, algo aconteceu. Gabriel segurou a mão de Maria sem dizer nada, e ela não a afastou. Pela manhã, o médico disse que era uma virose forte, mas sem riscos maiores. Quando Lucas acordou e olhou para os dois, sussurrou: "Vocês parecem uma família agora." E aquelas palavras inocentes arrancaram lágrimas de ambos. Não era um pedido, era uma constatação. E talvez, só talvez, fosse o começo de algo novo. Mas Maria sabia, amor não é memória, é escolha. E perdoar não significa esquecer. Ela precisava de tempo, precisava ver ações, não palavras. Gabriel entendeu. Decidiu se afastar das câmeras, abandonar os contratos que ainda o vinculavam a uma imagem falsa. Começou a trabalhar com um antigo funcionário em um projeto social, longe dos holofotes, longe dos olerites dourados. E ali, entre paredes descascadas e crianças carentes, ele encontrou algo que jamais experimentara: propósito. Cada gesto era uma tentativa de reconstrução. Não para reconquistar Maria, mas para se tornar digno de ser chamado de pai. E talvez um dia, de amor. O Império Monteiro começou a ruir de dentro para fora, como um castelo corroído por cupins invisíveis. Investigações fiscais, contratos irregulares da gestão de Pedro, esquemas silenciosos que antes abafados pelo prestígio do nome, agora vinham à tona como lama após a tempestade. Gabriel, já afastado da imagem pública, foi pego no vórtice da destruição. Mesmo que não fosse o autor direto de tudo aquilo, os jornais diziam que era o herdeiro distraído demais para perceber a podridão do próprio trono. Camila, que antes o defendia com unhas e dentes, agora aparecia em entrevistas dizendo que sempre desconfiou do caráter dele, mas foi manipulada como todos os outros. Gabriel não se defendeu. Pela primeira vez, achou que merecia ouvir tudo calado. As últimas campanhas com o rosto de Gabriel foram retiradas do ar. As marcas que o tinham como garoto propaganda rescindiram os contratos. As revistas passaram a chamá-lo de ex-milionário, e sua queda foi tratada como entretenimento. Camila, oportunista até o último segundo, vendeu para um tabloide prints de mensagens manipuladas, sugerindo que ele a agredira psicologicamente. A denúncia não seguiu judicialmente, mas a mancha já estava feita. Gabriel virou um pária. Tentou se esconder em casa, mas os paparazzi o caçavam como um animal ferido. A mansão, antes viva de luz e festas, agora era uma caixa vazia de memórias falsas. Ele ali, sentado no escuro, encarava as próprias ruínas com olhos rasos d'água e coração em carne viva. Maria acompanhava tudo de longe, com uma dor confusa que misturava compaixão e medo. Não queria vê-lo destruído, não desejava vingança, mas também sabia que aquele era o preço da arrogância. Lucas já começava a perceber os sinais. A escola murmurava, os coleguinhas falavam de um vídeo do seu pai na televisão. E o menino, como quem liga pontos em silêncio, perguntou com uma seriedade que gelou o sangue da mãe: "Gabriel é meu pai, não é?" Maria, depois de anos fugindo da verdade, sentou-se ao lado dele, respirou fundo e confirmou: "É, mas a história dele com a mamãe é difícil de entender." Lucas, com olhos de quem via o mundo pela primeira vez, apenas disse: "Quero falar com ele." O encontro não foi planejado como os anteriores. Lucas, dessa vez, não era só uma criança encantada. Era um filho em busca de identidade. Gabriel, magro, abatido, com olhos fundos e mãos trêmulas, recebeu o menino como quem segura um espelho doloroso. "Por que você não ficou com a gente?" perguntou Lucas, sem raiva, mas com uma inocência que esmagava. Gabriel engoliu seco, sem conseguir responder de imediato. Tentou palavras, mas nenhuma parecia suficiente. "Porque eu fui burro, egoísta, medroso.
E porque eu não sabia o que era amar de verdade. Lucas não disse nada, apenas se aproximou, encostou a testa no peito do pai e ficou ali, perdoando com o corpo, mesmo sem entender com a cabeça. Esse gesto do filho o quebrou mais do que qualquer escândalo. Gabriel chorou. Chorou pelo que fez, pelo que perdeu, pelo que ainda podia perder. Nos dias seguintes, tentou reconectar-se com Lucas aos poucos, com passeios simples, conversas pequenas, desenhos assistidos juntos. Maria observava de longe, ainda não confiava, ainda doía, mas já não havia ódio. Havia cicatrizes, sim, mas também espaço para algo que ela não sabia nomear, talvez cura. Ainda assim, colocou limites claros. Lucas precisa de constância, não de promessas. Se vai estar na vida dele, esteja de verdade. Ou saia agora. Gabriel assentiu. Estaria. Inteiro. Camila, em seu desespero por se manter relevante, forjou um relacionamento com um jogador de futebol em ascensão. Mas a internet já não comprava sua narrativa. Sua imagem afundava. As marcas desapareceram. Seus seguidores caíam. Tentou reinventar-se como coach de autoestima, mas sua voz, antes amplificada por escândalos, agora soava vazia. Foi numa entrevista fracassada, em um canal pequeno, que ela soltou com amargura. Todos mentem, mas só eu fui crucificada. Ninguém a respondeu. Ninguém a defendeu. E pela primeira vez, Camila provou o gosto do esquecimento, o único cancelamento verdadeiramente definitivo. Gabriel decidiu vender tudo. A mansão, os carros, os relógios de luxo. Deixou para trás a cidade que o moldou como mito e o destruiu como homem. Com o valor restante, doou parte a projetos sociais e recomeçou a vida em silêncio, ao lado de um antigo funcionário, Leonardo, em um centro de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Ali, limpando o chão, carregando cestas, organizando filas, ele reencontrou uma versão de si que nunca tinha conhecido, um homem útil. E nos olhos das crianças que atendia, via o reflexo de Lucas. Era ali, naquele anonimato, que o coração pulsava com mais força. Maria publicou o primeiro livro, chamava-se Crônicas do que Sobrevive em Nós. Era uma coletânea de cartas não enviadas, para o pai que nunca teve, para o homem que amou, para o filho que a salvou. O livro tornou-se um sucesso inesperado, não porque havia marketing, mas porque havia verdade, palavras escritas com dor e amor na mesma medida. Em uma feira literária em Belo Horizonte, ela leu um trecho no palco. Perdoar não é aceitar de volta quem nos feriu. É não deixar que o que fizeram nos defina para sempre. Entre o público, um homem de boné e olhos marejados aplaudia em silêncio, escondido entre a multidão. Era Gabriel. Lucas crescia rápido. Já escrevia suas primeiras histórias, jogava futebol com os amigos e às vezes falava do pai com brilho nos olhos. Ele está aprendendo, mamãe, igual eu aprendo a ler. Maria sorria. Sabia que o futuro era incerto, que as feridas ainda estavam ali, mas também sabia que a dor, quando atravessada com dignidade, pode dar origem a algo novo. Gabriel não era mais o mesmo homem que a deixou, e ela também não era mais a mulher que foi deixada. Agora, ambos eram sobreviventes. E talvez, se o tempo permitisse, poderiam um dia se encontrar sem medo, como quem sabe que o fim do mundo perfeito foi só o começo de uma nova vida. O tempo, enfim, começava a curar o que antes parecia irremediável. Gabriel vivia com simplicidade. Morava em uma casa modesta nos arredores da cidade, ajudava a administrar o centro comunitário com Leonardo e mantinha sua rotina longe de holofotes. Acordava cedo, preparava o próprio café, lia livros que jamais teria tocado na antiga vida. Romances, poesia, biografias de gente anônima. No fim do dia, sentava na calçada e escrevia cartas que nunca enviava. Para Maria, para Lucas, para a mãe morta, para o pai que só compreendeu quando já era tarde. A dor continuava presente, mas agora era outra.
silenciosa, serena, quase útil. Era o tipo de dor que ensina. Lucas o visitava aos fins de semana. O vínculo entre os dois crescia como se o tempo perdido estivesse sendo devolvido em gestos simples. Um jogo de tabuleiro, uma caminhada pelo parque, um olhar de cumplicidade em silêncio. Gabriel era um pai inseguro, sim, mas honesto. Não prometia o que não podia cumprir. E Lucas, na sua doçura natural, o aceitava como ele era, falho, mas presente. Maria permitia a convivência com equilíbrio e vigilância. Sabia que Lucas precisava daquele vínculo, mas não se permitia cair na tentação de romantizar os avanços. A confiança, ela sabia, era um cristal difícil de restaurar. Foi durante um retorno para casa, após deixar Lucas na escola, que o destino resolveu testar Maria mais uma vez. Um caminhão desgovernado na contramão, um impacto seco, o som de vidros quebrando, um silêncio imediato. Maria acordou horas depois, em uma cama de hospital, com tubos, aparelhos e a presença de Isadora ao seu lado, segurando sua mão com desespero calado. O acidente não havia sido fatal, mas os ferimentos eram graves. Costelas quebradas, hemorragia interna, risco de infecção. O corpo estava em choque. E a alma, mais uma vez, em suspenso. Gabriel foi avisado por Isadora. Ao receber a notícia, deixou tudo, o trabalho, as tarefas, o medo, e correu para o hospital como se o mundo dependesse disso. Quando a viu pela primeira vez na UTI, com o rosto pálido e os olhos entreabertos, sentiu-se transportado para aquele dia no banheiro, anos atrás, quando ela segurava a barriga e chorava sozinha. Mas agora era diferente. Ele não era mais o homem que fugia, era o homem que ficava. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão com cuidado, como quem segura algo sagrado. Maria, entre a dor e a morfina, sussurrou: "Lucas está bem?" Gabriel respondeu: "Ele está com Isadora. Eu estou aqui por você." E então ela fechou os olhos, não de medo ou cansaço, mas de alívio. Pela primeira vez, ele estava ali, inteiro. Nos dias que se seguiram, Gabriel não saiu do hospital. Dormia em cadeiras, lia boletins médicos, discutia com enfermeiros, buscava medicamentos, virou um guardião. E em meio à rotina exaustiva, algo floresceu. Não um romance, mas uma paz. Quando Maria acordou com mais lucidez, ele estava ao lado, lendo um livro. Ela sorriu fraco. Ele respondeu com lágrimas. E então, em voz baixa, ela disse: "Acho que agora eu entendo. Você teve que se perder de tudo para saber o que realmente importa." Gabriel assentiu. "Eu não quero que você me ame de novo, Maria. Só quero que você saiba que o meu amor por você nunca morreu. Ele só era covarde." As palavras flutuaram no ar como algo antigo e novo ao mesmo tempo. Maria não respondeu. Ainda doía. Ainda era cedo. Mas dentro dela, um lugar antes congelado começou a se aquecer. O perdão, ela sabia, não viria de uma frase. Mas ele já vinha sendo construído há meses, nos gestos, nas escolhas, na presença. E talvez ali, entre tubos e máquinas, fosse possível plantar algo diferente. Respeito. Gabriel passou a visitar o hospital todos os dias com Lucas. O menino, sem entender tudo, mas sentindo tudo, segurava as mãos dos dois ao mesmo tempo, como se quisesse uni-los no tempo em que a vida ainda permitia. Quando Maria recebeu alta, foi recebida com flores e abraços na porta do centro comunitário. Gabriel havia organizado tudo, sem que ela soubesse. Alunos da ONG, amigos da cidade, até leitores do livro que ela publicara. Maria, emocionada, percebeu que havia voltado ao mundo de um jeito diferente, mais forte, mais respeitada, mais inteira. E então, quando todos se dispersaram, Gabriel a levou até um banco sob uma árvore e entregou um envelope. Era uma carta, uma só, escrita à mão. Nela, ele contava tudo. Da infância, dos medos, da vaidade, da vergonha, do dia em que quase tirou a própria vida e de como foi Lucas quem o salvou, mesmo sem saber.
Ao terminar a leitura, Maria chorou. Chorou como no dia do parto. E pela primeira vez em muito tempo, o abraço entre os dois não veio da saudade, mas da aceitação. Ela não o quis de volta, não naquele momento, mas não o empurrou para longe. Disse que queria conhecê-lo de novo, como se fossem dois estranhos tentando se encontrar num novo idioma. Ele entendeu, e isso bastava. Nos dias seguintes, Lucas os via conversando sob o sol da varanda, rindo de bobagens, discutindo livros, e em seu olhar de menino havia esperança. A casa, antes marcada por silêncio e ausência, agora era habitada por vozes reais. Não havia juras, não havia pressa, mas havia verdade. E com isso, Maria sabia, talvez o amor, se vier de novo, não venha como antes, mas venha melhor. Na última noite de verão, Maria olhou o céu e pensou em tudo o que havia perdido. A juventude ingênua, os sonhos de família perfeita, os anos de choro escondido. Mas ao seu lado, dormindo com o rosto sereno, estava Lucas, seu milagre de resistência. E em algum canto do mundo, Gabriel dormia também. Não em lençóis de seda, mas em um colchão simples, com o coração em paz. O silêncio, enfim, deixava de ser um lugar de dor. Tornava-se espaço de cura. E o perdão, tão difícil de nomear, já não precisava ser dito. Ele estava ali, vivo, presente, plantado como uma semente que cedo ou tarde haveria de florescer. Os anos passaram como passam as estações, sem pedir licença, mas com marcas claras de mudança. Lucas agora era um adolescente, com o mesmo brilho nos olhos que tinha na infância, mas com palavras mais afiadas e pensamentos mais largos. Estudava em uma escola pública da cidade, envolvia-se com projetos sociais e escrevia pequenos contos que mostrava apenas para Maria e, às vezes, para Gabriel. O menino que nasceu em meio ao abandono havia se tornado um símbolo silencioso de reconstrução. Ele não se lembrava da dor, mas carregava dentro de si a história de duas pessoas que tiveram que se destruir para aprender a amar direito. Maria vivia com tranquilidade. Continuava escrevendo. Depois do primeiro livro, vieram outros dois. Um de poemas, outro de memórias reinventadas. Era convidada para palestras, leituras, oficinas em comunidades. Ainda morava na mesma casa com Isadora, que se tornara não só sua irmã, mas uma parceira de jornada, uma amiga incondicional. Não havia luxo, não havia fama no sentido tradicional, mas havia respeito pela dor atravessada, pela dignidade mantida, pelo silêncio que ela escolheu cultivar em vez do escândalo que o mundo tanto esperava. Ela nunca falou publicamente de Gabriel. Preferiu manter intacto aquilo que só os dois sabiam, aquilo que só os dois sangraram. Gabriel, por sua vez, tornou-se um homem de presença sutil. Deixou de ser uma marca e passou a ser um ser humano. Seguia envolvido com o centro comunitário e, aos poucos, tornou-se uma figura querida no bairro. Ninguém o reconhecia mais como o ex-milionário da Monteiro Engenharia. Agora era só Gabriel, o homem que ajudava nas feiras, que consertava bicicletas de crianças, que organizava campanhas de doação de sangue. A fortuna de antes havia sido diluída em doações, projetos e no sustento de um estilo de vida modesto. Mas o que ele perdeu em cifras, ganhou em paz. E isso ele sabia não tinha preço. O vínculo com Maria seguia firme, embora sem definições. Eles se viam semanalmente, às vezes para conversar, outras vezes apenas para dividir o silêncio. Não houve retomada romântica no sentido tradicional. Não houve pedidos, juras, alianças trocadas, mas havia um espaço entre eles onde só havia verdade. E talvez, só talvez, esse fosse o tipo de amor mais maduro que podiam viver. Um amor que não precisa possuir, que não precisa provar, que simplesmente é. Nas palavras de Maria, ele se transformou,
Mas eu também. Agora somos dois rios que correm paralelos. Não sei se vamos nos encontrar de novo, mas corremos na mesma direção. Lucas foi o ponto de encontro mais constante. Era ele quem unia os dois em conversas, projetos, almoços, fins de tarde com café e bolo. Crescia com uma percepção rara para a idade. Já havia lido os livros da mãe e começava a desconfiar de que as histórias ali tinham mais de verdade do que ela admitia. Mas respeitava o silêncio dos dois. Era como se ele soubesse que algumas histórias só sobrevivem se não forem ditas em voz alta. E ele, com sua alma sensível, preferia preservar a beleza do que foi reconstruído em vez de exigir rótulos que o mundo queria impor. Foi em uma manhã de primavera que Lucas lançou seu primeiro conto em uma feira literária da escola. O título era simples: A Casa com Duas Portas. Nele, contava a história de um menino que vivia em uma casa com duas entradas, mas por muito tempo só usava uma. A outra estava trancada. Até que um dia, alguém bateu do outro lado, e o menino decidiu abrir. Não para mudar de morada, mas para descobrir que era possível caminhar por dois caminhos ao mesmo tempo. Quando terminou a leitura em voz alta, todos aplaudiram. Maria e Gabriel choraram, não por orgulho, mas porque sabiam. Ele havia entendido tudo. Naquele mesmo dia, sentados os três sob uma árvore antiga no pátio da escola, Lucas perguntou: se vocês pudessem voltar no tempo, mudariam tudo? Gabriel olhou para Maria. Ela suspirou antes de responder. Talvez eu não tivesse sofrido tanto, mas não teria você, nem seria quem sou agora. Gabriel assentiu. E eu teria amado melhor. Antes. Lucas sorriu. Acho que vocês amaram do jeito que podiam. E então, encostou a cabeça no ombro do pai, depois no da mãe. Eles ficaram ali, em silêncio, como quem compreende que a vida não precisa ser perfeita para ser suficiente. Os anos não apagaram as cicatrizes, mas transformaram-nas em marcas sagradas. Gabriel jamais reconstruiu o império. Maria nunca se casou novamente. Lucas cresceu entre dois mundos, o da dor vencida e o do amor recriado. E todos aprenderam a viver sem tentar colar os cacos do passado, mas sim construindo algo novo com eles. Havia beleza nessa escolha. Havia maturidade e, sobretudo, havia paz. No último capítulo do terceiro livro de Maria, intitulado O que não coube na carta, ela escreve: o perdão, no fim das contas, não foi um presente que dei. Foi o espaço que abri para não morrer sufocada dentro de mim mesma. E ali, naquele espaço, ele entrou. Não como o homem que me feriu, mas como o homem que escolheu ficar. Não como o amor do passado, mas como a presença que me ajudou a seguir. O trecho virou citação em murais, em camisetas, em salas de aula. Mas para Gabriel, era mais do que literatura. Era a absolvição que ele nunca pediu em voz alta. A história termina, então, como deveria, com portas abertas, caminhos paralelos e um amor que, mesmo longe da idealização, sobreviveu. Maria continuava escrevendo. Gabriel seguia servindo. Lucas sonhava alto. E, acima de tudo, todos sabiam que o tempo não apaga os erros, mas pode ensinar a viver com eles de forma mais leve. E naquele universo reconstruído com dor, coragem e silêncio, o amor encontrou um novo lar. Não na promessa de recomeço, mas na escolha diária de permanecer.